Você já se perguntou como os esqueletos de peixes podem ser preservados por tanto tempo dentro das rochas? Um exemplo interessante ocorre nas rochas calcárias, que são formadas em condições específicas que favorecem essa preservação. Os fósseis são restos ou vestígios de organismos preservados em materiais geológicos, como as rochas. Eles são importantes porque nos fornecem evidências do passado biológico da Terra, permitindo estudos sobre evolução, biodiversidade extinta e mudanças ambientais. As rochas calcárias são constituídas predominantemente por calcita ou aragonita, que são minerais compostos de carbonato de cálcio. Elas se formam a partir da acumulação de sedimentos ricos em carbonato de cálcio depositados ao longo de milhões de anos em ambientes aquáticos, especialmente em mares rasos. Com o tempo e a pressão, essas camadas formam a rocha calcária que conhecemos hoje. Essas condições também são perfeitas para a preservação de fósseis, como esqueletos de peixes, que ficam encapsulados nesses sedimentos, protegidos por milhões de anos. A ausência de oxigênio em algumas camadas sedimentares impedem a decomposição, ajudando a preservar as estruturas frágeis, como os esqueletos de peixes. Agora a gente vai falar um pouquinho do processo de fossilização. Primeiro a gente tem que pensar em alguns pontos que vale a gente ressaltar, né? Que é, para ocorrer a fossilização, a gente precisa pensar no meio onde ela vai estar ocorrendo. Então, lugares onde possuem sedimentos, bastante sedimentação, lugares que passam por alguma mudança climática, isso vai ajudar o processo de fossilização, e também a pouca presença de oxigênio. Então, né, não ter oxigênio, assim, vamos supor, aqui onde a gente está agora, não seria um bom local. Então, como o nosso tema é sobre fossilização em pedras calcárias, então a gente tem que a água, né, principalmente o mar, é um ambiente muito bom para essa fossilização. Por isso que a gente tem muitos fósseis de peixes, assim. Porque na água tem a sedimentação, né, tem os sedimentos, passa por mudanças, tem correntes que vêm com água gelada, água quente, e mesmo assim é um ambiente que, por mais que tenha oxigênio, consegue preservar o organismo para ele sofrer a fossilização. A gente tem vários tipos de fossilização e eu vou passar falando um pouquinho sobre cada um. Um dos exemplos que a gente tem, né, de fossilização que a gente pode citar é o congelamento. Há pouco tempo a gente teve notícias, saiu várias notícias falando sobre uma mamute que foi encontrada na Sibéria e ela estava em total estado de preservação por causa que ela tinha sido congelada. Então o congelamento ele é um bom processo de fossilização porque ele permite com que tecidos moles, como os olhos e a pele, sejam preservados, e também ele acaba desacelerando o processo de decomposição do organismo. Outro exemplo que a gente pode também falar é o âmbar, que é aquele famoso do Jurassic Park. Então, por conta das seivas das árvores, né, normalmente muitos insetos acabam sendo encontrados, né, no âmbar e tudo mais. E o âmbar ele é muito bom porque, assim como o congelamento, ele permite que, né, ao ele se esfriar e endurecer, ele consegue preservar o inseto inteiro, sem, né, algum machucado ou de forma já em decomposição. Ele consegue preservar muito bem e também preserva tecidos moles. No caso dos insetos, ele preserva a asa, preserva os olhos também e os pelinhos que alguns insetos possuem. Outros processos que nós temos também de fossilização é a mumificação, que seria a desidratação do organismo, né? Então, assim, ela consegue entregar uma preservação do organismo, mas como você tira a água, então a gente tem um pouco ali da deteriorização da matéria. Então ela não fica no seu melhor estado, mas ela também é super famosa, né? Que são os que a gente encontra nas múmias, que era um processo muito utilizado antigamente. Outros exemplos que a gente também tem é que é o que mais acha, que é a preservação de materiais sólidos, que seria quando o organismo morre e aí vem o sedimento e aí passa por todas as mudanças climáticas e consegue preservar, no caso, materiais sólidos seria ossos, dentes, essas coisas, dentro das proporções do organismo, por causa que os sedimentos foram entrando e conseguiram preservar do tamanho que ele realmente estava, na hora que o organismo morreu, ele estava disposto. Então é quando a gente tem essas escavações de ossos, essas coisas assim, e você consegue perceber que eles não estão um em cima do outro, tá organizado do jeito que o bicho morreu.
E outra também que é legal a gente comentar, que é focada no nosso trabalho, que é essa fossilização em pedras calcárias. Então, como eu tinha comentado, a água ela é um meio muito bom por conta dessa falta de oxigênio, dos sedimentos. E no caso das fossilização em pedras calcárias, então a gente tem que esses sedimentos são o quê? Restos de conchas, corais, que vão ali com a movimentação da água, vão caindo em cima do organismo. E aí ocorrem todos esses processos, né, de sedimentação. E a gente cria a rocha que vai estar preservando o organismo lá dentro. No caso, né, da água, os peixes, ou até outras conchas mesmo que não quebraram, não viraram sedimentos. E aí a gente tem a preservação desses materiais. Bom, nesses ambientes ocorre uma rápida sedimentação que impede que os organismos decompositores consigam consumir a matéria. O que também ajuda nisso é o fato de ser um ambiente anaeróbico, ou seja, com nenhuma ou quase nenhuma quantidade de oxigênio, o que vai impedir que, por exemplo, bactérias cresçam nesse lugar. Também é comum encontrar grandes quantidades de carbonato de cálcio, que precipita e substitui partes orgânicas da matéria, revestindo também o indivíduo. Por exemplo, o carbonato de cálcio pode ser encontrado em conchas de moluscos e também em esqueletos calcários de corais. Outros fatores que também podem influenciar é, por exemplo, o pH, que quando levemente ácido consegue retardar a decomposição e também afeta a precipitação de minerais como o carbonato de cálcio. Também a presença de outros minerais como argilas e entre outros também podem ajudar no revestimento e na fossilização. Então, pessoal, retomando um pouco sobre os fósseis, a gente tem vários tipos, né? A gente tem fósseis de pegadas, de ossos, de dentes, de fezes e de impressões de folhas e tudo mais. Então a gente tem a diferença entre restos e vestígios, né? Os restos são partes do organismo, então podem ser desde um corpo inteiro, onde a parte orgânica do corpo ele foi mineralizada, então teve uma remoção da matéria orgânica e sendo substituída por minerais. Então tem uma mineralização, tem uma preservação daquele corpo. E a gente tem também o caso dos ossos, a gente tem o caso dos dentes. Agora, como vestígios, que isso acaba determinando comportamento, por exemplo, a gente tem as fezes, a gente tem as pegadas e a gente tem as impressões de folhas, por exemplo, impressões de conchas. E na parte também de restos, a gente tem conchas também que ficam armazenadas. Então, vestígios está muito mais ligado a marcas que os animais, que os micro-organismos, que as plantas deixaram no ambiente. E restos está muito mais ligado ao próprio organismo, ao corpo do organismo, a uma estrutura dele. E como os fósseis são estudados? Por exemplo, nós temos 3 tipos. Temos a datação de carbono, de radiocarbono, carbono 14, que a partir dele dá pra gente determinar a idade desses fósseis. Então a gente consegue determinar em qual período geológico cada fóssil se encontra. Agora, em relação à tomografia computadorizada, que é outro método de estudo dos fósseis, a gente consegue visualizar de uma forma computadorizada como é o formato do fóssil e tudo mais. Então isso ajuda bastante no processo. Temos também análises químicas, né? Que dá para determinar qual é a química de cada fóssil. Agora, por que a gente estuda fósseis? Fósseis, eles são muito importantes para a gente determinar como era a vida em períodos geológicos antigos. A formação de fósseis em rochas calcárias é um processo fascinante e crucial para o entendimento da história da Terra e da evolução da vida. Ao longo desse trabalho que a gente fez, a gente viu como os fósseis, que são os vestígios de animais e organismos antigos, desempenham um papel fundamental
na reconstrução dos ecossistemas do passado. A preservação desses esqueletos de peixes, por exemplo, em rochas calcárias, ocorrem por conta das condições químicas e sedimentares favoráveis à fossilização, principalmente por conta da concentração de carbonato de cálcio no meio. Os fósseis não apenas oferecem para a gente uma visão detalhada sobre a vida nos períodos antigos, mas eles também ajudam a entender as transformações ambientais e biológicas ao longo do tempo. E examinando esses processos de fossilização, desde a morte do organismo até a sua incorporação na rocha, a gente pode inferir vários dados valiosos sobre o comportamento, sobre o estilo de vida dos organismos. Então, os fósseis, eles acabam sendo muito importantes, porque sem eles, não tem como a gente entender como era a vida antes. Então, a partir dos fósseis, tem como a gente compreender melhor como é a evolução, como as espécies foram se adaptando aos meios. Então, dá para determinar também como era o clima, como era a temperatura, como eram diversos fatores daquela época, daqueles períodos geológicos, de outros momentos da história. Em resumo, os fósseis encontrados em rochas calcárias são essenciais para a ciência, não só para o entendimento da história dos organismos, como ferramentas para o estudo da evolução da vida, para a preservação e para o entendimento do nosso patrimônio natural. Por isso que a gente tem que preservar. Os fósseis, os locais onde tem fósseis, tem que ser preservados, porque sem os fósseis, muitos estudos vão por água abaixo. Então, os fósseis eles vão determinar comportamento, como que era o habitat daquela época, como que eram o comportamento daqueles animais, o tamanho, como que eles se interagiam entre si. E por isso, o negócio é preservar. Sem a preservação, os estudos não vão para frente.